Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de Direito Constitucional. Eu sou o professor Jorge Florencio. Como é a nossa primeira aula, né, eu gostaria de me apresentar rapidamente. Eu sou bacharel em Direito, sou pós-graduado em Criminologia e Segurança Pública, sou pós-graduado em Direito Público, eu sou mediador judicial algumas vezes no mês, quando eu sou convocado. Tem 5 anos que eu sou servidor público pela Guarda Civil de Aparecida de Goiânia. Meu nono período de Direito foi aprovado na Guarda Municipal e para a OAB. Aí eu fiquei naquela dúvida, vou advogar ou vou seguir a carreira pública? Eu optei em assumir o concurso da Guarda Municipal e continuar dando continuidade nos estudos, uma vez que você trabalha por plantões, é igual a Polícia Militar, concurso de agente prisional. E meu sonho era ser delegado de polícia. Para quem já é meu aluno conhece a minha história. Eu tentei 10 vezes. Por 10 vezes eu reprovei. 4 vezes eu reprovei por menos de 1 ponto. Por menos de 1 ponto, pessoal. Uma vez por 1 ponto, né, eu já fiquei meio triste. Aí depois eu reprovei por 0,75, reprovei por 0,5. E acreditem, ano passado na Bahia eu reprovei por 0,3. Eu falei, não, meu Deus, acho que meu Deus não deseja que eu seja delegado de polícia. É meu sonho, mas talvez não um projeto de Deus para minha vida. Eu falei, ó, o último concurso que eu vou tentar para delegado vai ser o federal. Não vou fazer mais. Eu vou estudar para promotor de justiça, já tinha até comprado os materiais. Aí eu falei, vou dar um gás nessa reta final para delegado. E foi justamente o concurso que eu passei. Então, pessoal, nas minhas aulas, para quem já conhece, sabe, eu gosto sempre de trazer uma mensagem motivacional, alguma experiência na preparação para concurso. E a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje é a persistência. Tem muitos alunos aqui que estão começando agora e já pensam em desistir. Então, olha, começou um projeto na sua vida, termine. Você tem a oportunidade de fazer esse curso do Rota Concurso, o melhor curso da sua vida. E eu vou te dar mais uma dica. É muito comum, quem está começando agora, data marcada da prova de agente prisional, pensa assim, ó, nossa, meu primeiro concurso, eu acho que eu não vou passar, professor, não vou dar conta, mas eu vou fazer. Eu já vou falar uma mensagem para você. Não pense assim. Brigue como você estivesse disputando por uma vaga, como se fosse o seu concurso. Dê o seu melhor nesses últimos 4 meses, se entregue. Experiência própria. O meu primeiro concurso de delegado de polícia foi em 2014. E na faculdade, eu não gostava... E aí, bom? Na faculdade eu não gostava de direito penal, faltava aula para ficar estudando, queria ser juiz do trabalho. Eu gostava de direito do trabalho, penal, meu contato era mínimo. Aí no último período, saiu o concurso de delegado de polícia, era meu sonho, né? Tornou-se meu sonho de ser delegado de polícia, mas inicialmente eu estava na dúvida se eu queria ser juiz, eu decidi ser juiz do trabalho. Aí eu mudei nos últimos períodos de faculdade. O meu primeiro concurso de delegado foi em Tocantins. E aí eu não tinha experiência com direito penal, e vocês sabem que por ser concurso na carreira de segurança pública, penal vem forte, e eu estava começando a me preparar para concurso bom, concurso carreira jurídica, mais difícil. E meu primeiro concurso de delegado, eu me entreguei, eu me esforcei muito, mesmo competindo com concurseiros, estudando 3, 4, 5 anos. Vou para cima. Tocantins... minha família toda mora em Tocantins. Eu até mando um abraço se tiver algum aluno ou tiver alguém presencial que é de Tocantins. É uma cidade que eu tenho muito apreço, um grande carinho. Então me entreguei muito para esse concurso de delegado Tocantins, foi em 2014. Me entreguei muito. Minha família queria tanto que eu passasse em Tocantins. Tem foto, quem não acreditava, vou contar o que aconteceu. Quando eu desci do aeroporto, estei com o avião, minha família com cartaz, futuro delegado de Tocantins, falava batendo palma, eu vermelho, assim. Eu tenho essa foto, eu posso trazer para vocês. Eu assim, vermelhinho, eu no meio, e morrendo de vergonha, minha família toda. Falei, olha a pressão, olha a pressão. Fui para a prova, dei meu melhor. Meu primeiro concurso de delegado de polícia, 2014. Eu me entreguei, eu até arrepio quando eu lembro. Eu passei na primeira fase. Vocês acreditam nisso? Eu passei na primeira fase. Se eu pensasse como a maioria das pessoas, meu primeiro concurso, eu vou tentar. Eu sei que tem muitos alunos que pensam, professor, meu primeiro concurso, estou começando agora, já estou um pouco longe da sala de aula, eu não sei se eu consigo. Eu digo para você, faça seu melhor, porque meu primeiro concurso de delegado de polícia eu passei na primeira fase, mas Deus tinha outro propósito, eu reprovei na segunda fase, por falta de experiência, mas eu passei na primeira. Quando eu descobri que eu reprovei, eu passei na primeira e caí na segunda, meu Deus. Aí no final da prova, porque na prova, segunda etapa de delegado, você tem que fazer uma peça discursiva igual a AB. Aí tinha 50% de chance, ou era uma prisão preventiva que o delegado tinha que fazer o pedido, ou temporária. De duas, uma, né? 50% de chance, delegado. Eu fiz a peça errada, por falta de experiência. Nossa, fiquei tão triste, mas Deus tinha outro propósito na minha vida. Então, pessoal, quer uma dica?
se entrega, se esforça, porque tem muitas pessoas que hoje são servidores públicos que passaram e se perguntar para ele, nossa, eu nem sei como que eu passei, porque eu não tinha experiência. Vocês conhecem alguém assim, que hoje é servidor policial e fala, nossa, comecei tem pouco tempo, eu passei? Então, pessoal, funciona, porque no dia da sua prova, olha, a prova é prova, pode ser uma pessoa preparada, mas se um dia você acordar abençoado, ou você pode chutar que você acerta, ou é incrível, se for o seu concurso, você vai passar. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que reiteram essa informação, que conhecem um amigo que passou, não estudou direito, e acontece. Então a gente tem 4 meses para fazer uma excelente preparação, e nós iremos fazer. Eu serei o professor de Direito Constitucional, são 8 aulas, e eu pretendo esgotar o conteúdo. Tudo que eu passar, minha didática é o seguinte, eu gosto de ditar, para o aluno copiar bastante, porque a mão que dói hoje vai ser a mesma mão que vai segurar a arma amanhã, vai ser a mesma mão que vai comemorar a vitória. Então, pessoal, anota. Tudo que eu passar, anota. Amém. Cadê o amém? Amém. Vamos lá. Então, olha, abre o caderno e vou começar a trabalhar. Vamos lá, coloca aí. Já estão me seguindo no Instagram? Já colocou aí? Vocês já assistiram no YouTube as pílulas de estratégia de estudo? Só 1, 2? Já pesquisa no YouTube lá, ó, pílulas de estratégia de estudo, dicas de estudo, bem bacana. Pílulas de estratégia de estudo. Coloca lá que você vai achar lá, professor Jorge Florencio, passei dica de estudo, ficou bem bacana. E me segue nas redes sociais também, ó, Prof. Jorge Florencio, tem muitas dicas diárias que é importante. Vamos lá, abre o caderno. Abre o caderno e já coloca o tópico 1. Tópico 1, Constituição. Constituição. Vamos lá, já chega e já pega o caderno, já chega louco, que o bicho vai pegar. Coloca aí, ó, tópico 1, Constituição. Todo mundo já colocou? Podemos começar? Porque aqui é o seguinte, começa junto e termina junto. É igual curso de formação, não vai ficar ninguém para trás. Tópico 1, Constituição. Já coloca no seu caderno, coloca no seu caderno assim, ó. Coloca assim, o direito constitucional, o direito constitucional é o ramo, o direito constitucional é o ramo do direito público, direito constitucional é o ramo do direito público interno, que estuda a Constituição. Direito constitucional é o ramo do direito público interno que estuda a Constituição. Ó, já sabemos o assunto, né? Ó, direito constitucional, nossa matéria, simples, é o ramo do direito público que estuda a Constituição. Olha, uma informação bem básica, para quem, não sei se tem algum bacharel em direito aqui, mas olha, o direito, embora estudamos de uma forma parcelada, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, o direito é único, é apenas um direito. Porém, estudamos de uma forma parcelada, é uma forma didática, porém o direito é único. E começou no tempo dos romanos, eles começaram a fazer uma primeira classificação, direito público e direito privado. E o direito constitucional, ele está incluído nesse ramo do direito público. Direito privado, direito civil, por exemplo, tá bom? Seria uma classificação, tem o direito, que é todo. A gente começa uma primeira classificação, que é público e privado, e ela começa já a classificar, né, fazer esses desdobramentos. Já vamos colocar no seu caderno, coloca no seu caderno o nosso tópico 1.1. Coloca aí, 1.1. Coloca conceito, que é exatamente um tópico do seu edital, conceito, tópico 1.1. Anota no seu caderno. Conceito, tópico 1.1, escreve aí, o constitucionalismo é o movimento constitucionalismo é o movimento político-social. Constitucionalismo é um movimento político-social que busca limitar o Estado. Para
evitar arbitrariedade, para evitar arbitrariedade e garantir, para evitar arbitrariedade e garantir direitos. E garantir direitos. Com a criação de uma Constituição, Então, todo mundo anotou? Pessoal, presta atenção. Vamos lá. Ó, a nossa matéria é Direito Constitucional. O que a nossa matéria estuda? A nossa matéria estuda a Constituição. Eu gosto de criar um raciocínio progressivo, então eu nem gosto de colocar no quadro tudo. Vamos criar um raciocínio juntos. Primeira informação, nossa matéria é o Direito Constitucional, que estuda a Constituição. Mas o que cria a Constituição? É um movimento chamado constitucionalismo. A gente vai aprofundar nessa noção histórica porque não é objeto do nosso concurso. Mas olha, esse movimento o constitucionalismo é um movimento para criar constituições. Tem desde a idade antiga. Começou com as questões dos hebreus, aí depois avançou para a Idade Média, Idade Moderna. A gente vai aprofundar nessa parte histórica, porque não cobra o nosso concurso. Eu quero que vocês entendam que a nossa matéria é Direito Constitucional, iremos estudar a Constituição, e o que cria a Constituição é um movimento chamado constitucionalismo. Agora, precisamos entender o conceito de Constituição. Aproveita e coloca no seu caderno, na linha de baixo. Coloca aí. Constituição. Ponto final e vamos embora, vamos seguir. Vamos construir nosso progresso no estudo, no direito constitucional. Coloca aí. Constituição é a lei suprema. Constituição é a lei suprema e fundamental, é a lei suprema e fundamental de um Estado. E fundamental de um Estado. Fundamental de um Estado que organiza, vírgula, estrutura e prevê direitos fundamentais. Pessoal, olha, nossa matéria é o direito constitucional, aprendemos que existe um movimento, esse movimento seria uma onda, imagine uma onda para a gente criar uma Constituição. E essa Constituição ela é criada para a gente limitar o poder do Estado. Imagine se o Estado pudesse fazer o que ele bem entender. Ah, hoje, olha, vou levar a sua casa. Não, peraí, não gostei de você, hoje eu vou te matar. Ele não pode. Quando a gente imagina dessa forma o Estado arbitrário, autocrático, não condiz com essa realidade da Constituição. Porque a ideia da Constituição era limitar o poder do Estado. Peraí, Estado, você está fazendo coisa demais. Você está intervindo demais na nossa propriedade, na nossa vida. Dá um tempo, fica para lá, deixa a gente viver em paz. Limita suas ferramentas, seus instrumentos. Então essa é a ideia. Então se alguém perguntar para você, hoje você já sabe, o que seria uma Constituição? É uma lei suprema e fundamental de um Estado. Olha que conceito legal. Porém, pessoal, não é tão simples como parece. Existem diversas concepções, diversas análises que tentam explicar o conceito de Constituição. Esse conceito introdutório que eu passei para vocês seria um conceito mais tradicional. Porém, existem concepções, seriam pontos de vista diferentes que explicam também o conceito da Constituição. Então, coloca ponto final no seu caderno, coloca na linha de baixo. Escreve aí. Conforme a concepção, existem outras definições. Conforme a concepção, existem outras definições para a Constituição. Dois pontos.
Isso vai cair no seu concurso, tá bom? Vai cair uma questão sobre isso. Coloca A, escreve sentido sociológico. A gente está falando sobre conceito de Constituição, para ser um conceito um pouco mais tradicional, e de acordo com a perspectiva, de acordo com uma análise, temos conceitos diferentes de Constituição. E o primeiro deles é o sentido sociológico, que é bem comum para quem já se prepara para concursos públicos. Quem que é o autor? Vocês recordam? Quem estuda já tem um tempo? Quem que é o autor? Exatamente. Coloca no seu caderno então, coloca aí, ó. Autor. Autor, Ferdinand Lassalle. Ele é o professor que trabalhou, ele é um alemão. Ele falou, olha, de acordo com o meu estudo sociológico, Constituição não é de outra forma. Para mim, Constituição tem um conceito que eu vou falar para vocês agora, mas vamos fazer uma construção por partes. Qual que é o meu objetivo? Eu vou falar o estudo, se é sociológico, político, a gente vai trabalhar cada um. Eu vou falar o autor, vou falar a obra dele e a gente vai fazer um conceito básico, beleza? Então já coloca no seu caderno. O autor é o Ferdinand Lassalle. Coloca a obra. A obra ninguém lembra, né? O autor sabe. Coloca no seu caderno assim, ó. A essência da Constituição. A obra dele. A essência da Constituição. A essência da Constituição. Toda vez que eu colocar de forma abreviada no quadro, vocês colocam de uma forma completa no caderno. Por quê? Porque quando você for estudar, você vai ficar perdido. No quadro, a gente que escreve no quadro, para quem, não sei se tem algum professor aqui, sabe que é mais difícil. Então, o caderno sempre busca colocar por extenso, porque depois, quando você for revisar, você vai ter uma noção melhor, tá bom? A obra do Ferdinand Lassalle é a essência da Constituição. Coloca por extenso. Eu vou colocar abreviado, mas sempre eu vou digitar por extenso. Agora, coloca no seu caderno a concepção. Concepção seria o conceito, a ideia para Ferdinand Lassalle para conceituar uma Constituição. Conceito, mas coloca a concepção seria ideia, seria o conceito, tá bom? Eu coloquei concepção porque é como cair na prova. Geralmente cai de acordo com a concepção de Ferdinand Lassalle. Então, olha, concepção seria um sinônimo de conceito, de ideia. Qual que é a ideia do Ferdinand Lassalle para a gente conceituar a Constituição? Então, coloca no seu caderno. Concepção. Quem quiser colocar entre aspas, coloca conceito. Mas na prova vai perguntar o que é concepção. Eles querem dificultar a sua vida. Coloca no seu caderno assim, ó. A Constituição é a soma. A Constituição é a soma dos fatores reais do poder. Soma dos fatores reais do poder. Essa é a ideia. Aí coloca entre aspas, coloca no seu caderno. Entre aspas. São as forças da política. Eu vou explicar, só anota por enquanto. São as forças da política, entre aspas, essa observação. Econômicas e sociais atuantes. Fecha aspas. Caso contrário, a Constituição será uma folha de papel. Uma folha de papel. Então, pessoal, presta atenção. Se cair na sua prova perguntando sobre um conceito sociológico, o que você precisa lembrar? É o nome do autor, que é o Ferdinand Lassalle, e qual que é a ideia dele? A ideia dele é que, o que é Constituição para Lassalle?
Olha, o que é Constituição para La Salle significa que é a soma real dos poderes vigentes. Então significa tudo que é atuante, tudo que está presente na sociedade é Constituição. A Constituição para La Salle, todo Estado a possui. Não precisa ser um documento formal, basta que esteja comprovado que aquele Estado tem uma força política, tem uma força econômica e social. É o que de fato acontece na sociedade. Então é um confronto, presta atenção, vamos fazer uma construção lógica. Um confronto, se a Constituição, vamos colocar o seguinte, para La Salle, tem uma Constituição, um documento formal, está lá na biblioteca da cidade, né, principal, essa aqui é a nossa Constituição, tem lá todos os artigos, a nossa lei suprema. Se tiver algo diferente, a Constituição diz algo, e a sociedade ela caminha de uma forma diferente, qual deve prevalecer para La Salle? O que acontece na sociedade ou o que está no documento lá na biblioteca da cidade? Não, presta atenção, para La Salle, qual que é a ideia dele? Em confronto entre a sociedade, o que prevalece na sociedade, ou essa folha de papel, que é o documento na biblioteca? Sociedade. Ó, presta atenção, conceito sociológico, você lembra da sociedade. O que prevalece na sociedade deve prevalecer em relação ao documento. Para La Salle, se estiver algo diferente na Constituição, e for diferente do que acontece na sociedade, aquela Constituição é uma folha de papel, não serve para nada. Então, em confronto, uma Constituição de papel, aquele documento formal, e o que acontece na sociedade, aquela força dominante política, social, econômica, o que deve prevalecer a sociedade. Conceito sociológico. Lembrou desse conceito que é a soma real, ó, soma dos poderes, soma real dos poderes na sociedade, você já acerta esse conceito. Beleza? Tranquilo? Agora coloca no seu caderno a opção B. Coloca aí. B. Sentido político. Sentido político. Autor. Alguém sabe? Carl. Olha o nome do rapaz aí, ó. Do alemão. Carl Schmitt. Sentido político. Então, para este autor, sentido político, o conceito da Constituição é diferente do conceito de La Salle. Qual que é a obra dele? Alguém sabe? Muito bom, muito bom. Obra. Teoria da Constituição. Teoria da Constituição. O autor é Carl Schmitt, é o sentido político, e a obra dele, que ele tentou traduzir o conceito de Constituição, seria a teoria da Constituição. E a concepção? Já coloca no seu caderno. Concepção. A obra Teoria da Constituição. O que mais cai em concurso de carreira policial é o nome. Eles tentam, olha, qual que é o macete? Você decorar o nome do autor, a teoria e o sentido. Então, sentido sociológico, lembra de La Salle e lembra da soma real dos fatores de poder na sociedade. Lembra do sentido político, você lembra de Smith. E eu vou falar para vocês o conceito. O nome da obra quase não cai. Isso aqui eu estou pecando pelo excesso. Eu gosto de pecar pelo excesso para a gente deixar o caderno bem completo. Mas quase não pergunta muito a obra. Pergunta mais... Eles misturam assim, ó. Ah, o La Salle, ele que introduziu o conceito do sentido político. La Salle que introduziu o sentido político, né? Que conceituou o político. Tá certo ou errado? Tá errado. Então, olha, La Salle é sentido sociológico e a soma real dos poderes da sociedade, tá bom? Então, olha, eles tentam brincar dessa forma nas provas. Coloca no seu caderno agora a concepção, pra gente anotar no caderno o sentido político. Coloca aí no seu caderno assim, ó. A Constituição é uma decisão. Constituição é uma decisão política. Constituição é uma decisão política fundamental que busca Constituição é uma decisão política fundamental que busca estruturar o Estado. Estruturar
o Estado. Coloca ponto e continua escrevendo. Para este autor, existe normas constitucionais, para este autor existe normas constitucionais e leis constitucionais. Ele faz uma classificação ali, um desdobramento. Para este autor existem normas constitucionais e leis constitucionais. Na linha de baixo, você vai colocar, então, ó, vamos agora esquematizar. Faz um asterisco, escreve normas constitucionais, dá 2 pontos e salta 2 linhas, escreve leis constitucionais. Normas constitucionais e leis constitucionais. 2 linhas diferentes. Então, este autor, para a concepção política, para ele, olha, não tem nada a ver. O nosso amigo lá, o sociológico, o Lassalle, está inventando moda, tem nada a ver com o que ele falou. Não é soma real dos poderes, tem nada a ver. Constituição é uma decisão política. Aquele que é titular do poder constituinte, para criar a Constituição, ele vai tomar uma decisão. Essa teoria é até conhecida como decisionista. Ele vai decidir. Olha, o que é Constituição? É uma decisão política. Não tem nada a ver com o que prevalece na sociedade. O que vale é uma decisão política. E esse autor, ele divide a Constituição em normas constitucionais e leis constitucionais. Ele faz uma classificação. E frente a normas constitucionais, coloca no seu caderno. Coloca no seu caderno. Informações mais importantes. Informações mais importantes. Decisão, informações mais importantes. Decisão política fundamental. Decisão política fundamental, um conceito de normas constitucionais. Para nosso amigo Smith, alemão. Vamos lá. Coloca aí, ó, são as informações mais importantes em normas constitucionais. Coloca aí, informações mais importantes é a decisão política fundamental. É a decisão política fundamental. Coloca um exemplo. Coloca exemplo. Exemplo. Organização do Estado. Organização do Estado. Organização do Estado. Em frente às leis constitucionais, coloca no seu caderno. Agora em frente, leis constitucionais. Coloca aí. Ó, se não para normas constitucionais, eu falei para vocês que são as informações mais importantes, correto? Para leis constitucionais, coloca 2 pontos e escreve. Informações de menor importância. Informações de menor importância. Informações de menor importância. Coloca um exemplo. Um exemplo. Artigo 242. Artigo 242. Se eu falar para vocês o que é um parágrafo, vocês já sabem o que significa? Vocês já aprenderam? Olha, para quem não tem formação jurídica, vou passar para vocês uma dica bem válida. Toda vez que o professor de outra disciplina quiser falar parágrafo, que é uma chamada técnica legislativa. Então, olha, parágrafo é um S em cima do outro. Esse aqui é um parágrafo. Esse aqui é o que significa? Algarismo romano? Inciso, tá bom? E letrinha bem pequenininha, como que chama? A linha, vocês sabem, então nem adianta. Então, quando eu falei para dizer para vocês, o artigo tal, o que é um caput? Caput, a cabeça, vocês sabem de tudo, então. Tem muita gente baixando em direito, cara já afiado, vai passar todo mundo. Então, olha, quando eu falar parágrafo, é o S em cima do outro. Então, olha, qual foi o artigo que eu falei para vocês? Exemplo, 242. Coloca vírgula e coloca parágrafo segundo.
que é o S em cima do outro. Para quem não sabe desenhar, quando eu fazia faculdade de Direito, o professor me ensinou isso. Aí eu fazia assim, né? Eu fazia assim, daí ficava uma cagada. Aí eu aprendi que é um S em cima do outro, acabou, fica bonitinho. Coloque parágrafo 2º. Eu falei para vocês que normas constitucionais são as informações mais importantes. Já as leis constitucionais, para Carl Smith, seriam informações que estão previstas na Constituição, mas não são tão importantes assim. Esse artigo que eu falei para vocês, olha que engraçado. Olha que engraçado. Artigo 242, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal atual. Ele diz o seguinte, que o colégio Dom Pedro I ou Dom Pedro II, vocês vão conferir, eu vou dar um spoiler, depois vocês conferem. Ele vai ser mantido por uma verba federal, ele fica no Rio de Janeiro. Vocês acham que essa informação é uma informação muito relevante para constar na Constituição Federal de um país? Não. Então, olha, para Smith, ele dizia que existem normas, existe uma Constituição só, mas existem normas mais importantes, que tem um conteúdo realmente importante para ficar na Constituição. Existem também normas que, embora estejam na Constituição, elas não são tão importantes assim. O exemplo, se o Carl Smith ele fosse vivo, no alemão, ele dizia, olha, peraí, pessoal, isso aqui não tem nada a ver, está na Constituição, mas isso aqui é uma lei constitucional. Beleza? Embora seja um tema de menor importância, é Constituição Federal. É Constituição Federal. Então, esse artigo do colégio lá, mantido por uma verba federal, que fica no Rio de Janeiro, não importa. Está na Constituição, pertence à Constituição, é norma constitucional. Isso aqui é um exemplo prático para vocês entenderem o raciocínio do nosso amigo Schmitt. Tranquilo? Coloca no seu caderno agora o C. C. Escreve o sentido jurídico. Sentido jurídico. Sentido jurídico. Quem que é o autor? Ó, o nome, ó, Hans Kelsen. Austríaco. Qual é a obra dele? Ó, muito bom, tem um cara afiado. Quem tá falando aí? Quem que é? Tá afiado, hein? Parabéns, vai passar. Tranquilo, em nome de Jesus. Então coloca aí, teoria pura do direito. Teoria pura do direito. Agora puxa mais uma seta e escreve concepção, que seria o conceito. Concepção. Coloca no seu caderno assim, concepção. Constituição. Concepção. Calma, gente, vamos lá, com calma. Você está onde? A gente está em sentido jurídico. O autor é o Hans Kelsen. A obra é Teoria Pura do Direito. Agora é concepção, é teoria. Teoria Pura do Direito. Concepção, que seria o conceito. Para Kelsen. Vamos com calma. Todo mundo chegou aqui? Hã? Teoria pura do direito. Teoria pura do direito. Ó, tô vendo muitas pessoas me olhando, significa que todo mundo já copiou, né? Ou não? Já anotou aí? Concepção, coloca no seu caderno. Constituição é norma jurídica. Constituição é norma jurídica. Puro dever ser. Constituição é norma jurídica. Puro dever ser. Dever ser. Dever ser. Dever tem um if ser, tá? Dever ser. Eu coloco a expressão exatamente que cai em concurso. Dever hífen ser. Dever ser. Continua escrevendo. Coloca no seu caderno. De supremacia formal. De supremacia formal. Que estrutura organiza e prevê
direitos e prevê direitos. E prevê direitos. Todo mundo anotou? Na linha de baixo, coloca aí. Kelsen, aqui é o nome, ó. Kelsen. Kelsen ensina que as normas, Kelsen ensina que as normas possuem escalonamento hierárquico. Então, para quem está tendo contato agora, são nomes difíceis, mas é o que cai em prova. Para quem está estudando sabe, cai exatamente esses nomes. Então anota, vai revisar, vai fazer questões, vocês vão identificar. Escalonamento hierárquico. Pois a norma inferior busca validade na norma superior. Então, pessoal, vamos lá. Já aprendemos que a nossa matéria é Direito Constitucional, estuda a Constituição. O que cria a Constituição? É um movimento chamado constitucionalismo. O que seria uma Constituição? É uma lei suprema de um Estado. Esse conceito ele pode ter alguma variação de acordo com a sua concepção, de acordo com o seu sentido. E os principais sentidos são o sociológico, de La Salle, o político e o jurídico. Estamos estudando exatamente o jurídico neste momento. O sentido sociológico diz: Constituição é o que de fato acontece na sociedade. Se a Constituição, aquele documento formal, ele não representar o que acontece na sociedade, ele não vale nada, é uma folha de papel. Tem nada a ver. É o que vale o que está na sociedade. É a soma dos fatores reais de poder. Essa informação é importante. Já para o sentido político, para Smith ele diz: tem nada a ver, La Salle está falando besteira. Constituição é uma decisão política fundamental. Quem tem um domínio, o poder constituinte vai dizer: olha, isso aqui é Constituição, é uma decisão política. Então tem nada a ver, não tem nada a ver com fatores reais. Se a decisão política dizer algo, é o que vale. Não tem nada a ver com a sociedade. Ele desmembra este conceito político em dois conceitos. O que norma constitucional, que seriam as informações principais, aquelas informações que merecem estar numa Constituição, e leis constitucionais, que são aquelas informações previstas na Constituição, porém de menor importância. Agora estamos estudando o sentido jurídico de Hans Kelsen. Para Kelsen, não tem nada a ver com o sentido sociológico, o que acontece na sociedade, não tem nada a ver com o sentido político de Smith. Para Kelsen, a Constituição é uma norma jurídica. Não é do ser, é do dever ser. Eu digo é uma norma jurídica, é o que deve ser feito. Então, olha, a sociedade pode espernear, não estou nem aí. É norma jurídica, tem que cumprir. Ele ensina também que a norma jurídica ela possui um escalonamento. O que significa? Que uma norma inferior, ela busca validade na superior. Essa norma superior busca validade na outra. Então, olha, é muito comum nos livros a pirâmide de Kelsen. A gente vai desenhar ela para entender o conceito jurídico. Desenha uma pirâmide no seu caderno. Uma pirâmide. Não, a minha ficou feia ou bonita? Se ficar bonita... Pirâmide para a gente entender como que funciona esse escalonamento hierárquico. Vou dar um exemplo bem rotineiro para vocês entenderem a lógica, o conceito de Constituição para Kelsen. Imagine que você é aprovado num concurso, você passou no concurso para trabalhar na área administrativa. Passou no concurso, está todo feliz, está comemorando, ó, felizão, você é servidor público. Aí você chega lá na sua repartição pública, aí você conversa com o seu superior hierárquico, ele vai perguntar para você, ó, você passou para o concurso X, para um cargo, a função Z, eu quero que você execute essa função.
Aí você está no seu horário de folga, você está olhando assim, caminhando pelo corredor, né, passando no concurso, está feliz, mas está, nossa, porque tanta informação, tem que cumprir muita coisa, tem que vir uniformizado, você começa a reclamar. Aí você vai identificar uma portaria, que são instruções para o servidor cumprir. Está lá no mural da repartição pública. Imagine que essa portaria ela está bem nessa base aqui, uma portaria, com diversas determinações, quais são as suas funções, o que você vai fazer, está tudo lá. Aí essa portaria, ela busca validade aonde? Imagine que essa portaria, ela vai buscar validade numa norma superior. Então, o seu superior hierárquico, ele não pode inventar a moda, não. Ah, não, vamos colocar uma portaria nada a ver. Não, ó, sexta-feira tem que vir de bermuda. Não, só pode vir de terno. Ele não pode. Toda decisão dele precisa buscar fundamento numa norma superior. Então, essa portaria desse superior hierárquico, provavelmente, ela tem base no estatuto do servidor público daquele município. E esse estatuto do servidor público deste município, por exemplo, ou de um estado, ele busca validade aonde? Imagine na Constituição do Estado. Não tem a Constituição do Estado? Então, olha, se for um servidor público estadual, ele está cumprindo uma portaria, essa portaria ela busca validade no Estatuto do Servidor Público do Estado, e esse Estatuto do Servidor Público do Estado, ele busca validade na Constituição do Estado. Essa Constituição do Estado, ela busca validade aonde? Na Constituição. Imagine que isso aqui é a Constituição. Você entendeu a lógica? Isso aqui é a hierarquia, é o escalonamento, a ideia de Kelsen. Peraí, professor, mas se a Constituição está no topo, e Kelsen dizia que a Constituição, as normas, de um modo geral, são normas jurídicas, e cada uma busca validade no superior, a nossa Constituição, ela busca validade aonde? Coloca no seu caderno. Coloca no seu caderno. Puxa uma seta. Já fez o desenho? Puxa uma seta, escreve aí no seu caderno. Pergunta. Pergunta. Coloca assim, pergunta. Pergunta. 2 pontos, coloca aí. De qual lugar a Constituição, lei suprema, busca fundamento e validade. Busca fundamento e validade. E validade. Eu vi que tem muitas pessoas que colocaram a pirâmide, mas não escreveram. É importante que você exemplifique para facilitar depois. Então, olha, faz um corte na sua pirâmide, escreve aí portaria. Nessa primeira, se você quiser puxar uma seta, se ficar pequena a sua pirâmide, faça. A ideia é que você entenda esse escalonamento. Na primeira base, coloque uma portaria de repartição. Na primeira base, faz um corte na sua pirâmide. Portaria de uma repartição pública estadual. Repartição pública estadual. Agora você vai puxar uma seta para superior e vai fazer mais um corte. Coloca aí, estatuto do servidor público. Estatuto do servidor público estadual. Faz mais um corte na sua pirâmide. Coloca no seu caderno. Constituição do Estado. Constituição do Estado. Sempre puxando uma seta, uma validando a outra. Constituição do Estado. E o último corte, na parte superior da nossa pirâmide, pode colocar Constituição Federal. Constituição Federal. E sempre puxando uma seta para validar a outra. Todo mundo colocou esse exemplo para facilitar. Quando falar de Kelsen, lembra do escalonamento. Isso aqui vale para tudo. Para as leis também, leis complementares, ordinárias, vocês vão encontrar muito nos livros dessa forma. Embaixo os atos administrativos para dar cumprimento, depois vem a lei ordinária, lei complementar, depois vem Constituição Federal. Tranquilo?
Ó, uma informação interessante. Nesse topo da nossa pirâmide, presta atenção, gente. Às vezes com uma conversa paralela a gente se perde. Vamos lá. Junto com a Constituição, é importante destacar que ocupa nesse topo a emenda constitucional. Quem quiser colocar a emenda constitucional. Coloca Constituição Federal, coloca emenda constitucional. Para vocês entenderem em qual local se encontra. Emenda constitucional. E tratados está no topo, ó, junto com a Constituição Federal, emenda constitucional e tratados internacionais de direitos humanos, Coloca no seu caderno para você fazer a leitura do artigo 5º, Tratados Internacionais de Direitos Humanos, artigo 5º, eu até vou confirmar, acho que é o parágrafo 4º, deixa eu ver, não, é o parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Depois faz uma leitura, para você entender a dimensão. Não é qualquer tratado que se equipara nesse ponto da Constituição. É um tratado internacional de direitos humanos, desde que seja aprovado num quórum, que seria uma votação específica. Aí você vai fazer a leitura, vou dar um spoiler para você, faz a leitura do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Está no material de apoio. Depois faz uma leitura com calma. Não é todo tratado internacional de direitos humanos. Realizadas essas considerações, anotamos o esquema. A pergunta, eu coloquei para vocês, né? Ou não? Não ditei ainda, né? Hã? Eu coloquei como aí a pergunta? Oi? Ótimo. Ótimo. Coloca no seu caderno, na linha de baixo. Kelsen responde. A Constituição, Kelsen responde, a Constituição possui dois sentidos. A Constituição possui dois sentidos. Você vai colocar vai soltar duas linhas, vai colocar dois. Kelsen responde, a Constituição possui dois sentidos, dois pontos. Vou colocar o número 1, soltar duas linhas, vai colocar o número 2. Dois sentidos. O Kelsen vai responder. Qual que é a pergunta do Kelsen? Peraí, Kelsen, beleza, eu entendi que as normas elas possuem escalonamento. Uma norma possui validade na superior. Mas chegou aqui no topo, onde que a Constituição busca validade? Porque para por aqui, ué. Tenta explicar pra gente. Aí o Kelsen falou, peraí, vou explicar pra você, calma. Então o Kelsen vai responder. Ele falou que a Constituição, ela possui dois sentidos. Coloca no seu caderno, no 1, coloca aí. Sentido jurídico, positivo. Sentido jurídico positivo. Na 1, eu falei para vocês saltarem duas linhas. No 2, coloca aí. Sentido lógico jurídico. Para Kelsen, existem dois sentidos para a Constituição. Ele vai responder a nossa pergunta emblemática. Se cada norma busca validade na superior, em qual local a nossa Constituição busca validade? Porque chegou aqui, morreu. Onde que ela busca validade? Ele vai responder. Ele diz que a Constituição possui dois sentidos. O primeiro deles é o sentido jurídico positivo. Aproveita e já anota o conceito. Coloca no seu caderno. Constituição é a norma suprema. Constituição é a norma suprema. Em frente, sentido jurídico positivo. Constituição é a norma suprema. Constituição é a norma suprema de um Estado.
suprema de um Estado, que é basicamente o conceito que já trabalhamos em sala de aula. E esse sentido lógico jurídico, coloca 2 pontos e escreve. É a norma hipotética, fundamental. É a norma hipotética fundamental. É a norma hipotética fundamental que determina obedeça à Constituição. Obedeça à Constituição. Obedeça à Constituição. Então, olha, pessoal, então para Kelsen, eu acho que apertaram ele. Eu vejo o Kelsen apertado. Ele estava ministrando, né, a palestra dele, explicando que a norma ela tem um escalonamento, que uma norma busca validade na superior. Alguém deve ter perguntado, Kelsen, mas me explica, chegou no topo, onde que a Constituição busca validade? Aí Kelsen, ele fez um gato, ele criou essa teoria. Ele falou o seguinte, olha, Constituição, ela possui 2 sentidos. O primeiro é o sentido jurídico positivo. Então seria algo materializado. Seria a nossa Constituição, a lei suprema de um Estado. Agora, a Constituição, ela possui validade. Faz um desenho assim no seu caderno, ó, faz uma nuvem. Algo hipotético. Uma nuvem hipotética, vem da mente. Que está no topo, está no superior aqui, ó. Bem aqui, ó. Se encontra aqui, ó. Coloca lógico, jurídico. Lógico, jurídico. Lógico, jurídico. Lógico, jurídico. Então, para Kelsen, existe um escalonamento das normas, uma busca validade na superior, e chegou no topo, para explicar onde que a Constituição busca validade, existe um pressuposto lógico, jurídico, que ele só diz o seguinte, ó, obedeça a Constituição. Chegou no topo, chegou algo hipotético, que é imaginário, hipotético, seria lógico e não jurídico, obedeça a Constituição. Então essa é a ideia do Kelsen. Ficou claro? Cai muito, pessoal. Eu sei que essa matéria é mais enjoada, mas cai muito. Já coloca no seu caderno, porque é muito comum estudarmos 3 sentidos da Constituição. Agora o quarto, que também cai, vez ou outra, vocês sabem, que a ideia aqui é aprofundar um pouco. Aprendemos o sentido sociológico, o político e o jurídico. Alguém sabe o quarto, que também cai na prova, vez ou outra, você que tá fera? Não sabe? Então coloca dentro do seu caderno. Estou dando a cereja do bolo. Se cair, 95% dos candidatos não vão saber responder. Coloca aí D, escreve sentido culturalista. Sentido culturalista. Sentido culturalista. Sentido culturalista. Não cai muito, pessoal. Vocês precisam decorar essas 3 primeiras. Não cai com frequência. Mas essa é a cereja do bolo. É informação a mais. É o sentido culturalista. Colocar autor no seu caderno. Autor. 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 Escreve no seu caderno. Meirelles com 2 L's. Meirelles Teixeira. É o nome do autor dessa teoria, deste conceito da Constituição. Meirelles Teixeira. Obra. Puxa uma seta e escreve obra. Obra. Curso de Direito Constitucional. Curso de Direito Constitucional. Direito Constitucional. Puxa uma seta e coloca concepção. O autor é o Meirelles Teixeira. A obra, curso de Direito Constitucional. E a concepção, que seria o conceito, que é a ideia, concepção. 2 pontos. Constituição total, Constituição total é produto, Constituição total é produto
da cultura. Da cultura. É produto da cultura, que reúne, é produto da cultura, que reúne fatores, sociológicos, vírgula, políticos e jurídicos. Então, quando você for estudar, dê uma ênfase especial nos 3 conceitos introdutórios: sociológico, político e jurídico. Esse sentido culturalista seria uma cereja do bolo, é uma informação a mais que vocês vão levar para a sua prova. Mas destaco, não cai com tanta frequência. Se vocês observarem, a Constituição, para Meirelles, seria uma reunião de todos. Vocês viram que eu coloquei na ordem? Sociológico, político e jurídico? Então, olha, lembra do Meirelles, lembra de algum fator cultural e lembra que seria a reunião de todos, tá bom? Então, olha, eu passei para vocês um conceito bem objetivo, com as palavras exatas que são cobradas. Quando vocês forem resolver questões sobre conceito, vai cair com essas palavras: soma dos fatores reais, decisão política fundamental, sentido dever ser. Não, é sério, gente. Quem está estudando para concurso? Você que já passou em quantos concursos? Não, ele tá com vergonha. Tem um cara aqui que é monstro. Bombeiro, vou falar. 4? Hã? Rapaz, vou puxar seu antecedente seu, hein? Vou descobrir. Mas não é exatamente essas palavras que são cobradas? Você que está estudando também, não é exatamente esses termos? Então, pessoal, anota, faz questão, porque é o que cai. Agora você vai colocar no seu caderno o tópico 1.2, escreve estrutura. Tópico 1.2. É 4 concursos, eu sei. Você está escondendo um segredo. Coloquei 1.2, estrutura da Constituição. Estrutura da Constituição. E já vai uma dica de estudo. Troca as cores, sabe? Faz esquema, porque quando você deixa o material seu colorido, para quem já assistiu meu trabalho nas pílulas de estratégia de estudo, o seu cérebro ele tem mais interesse de estudar. Porque não adianta, pessoal, você fazer uma vez e deixar para lá. Você precisa passar várias vezes pelo mesmo conteúdo. Olha, para delegado de polícia eu estudei 5 anos. As matérias principais, penal, constitucional, administrativo, nossa, eu perdi as vezes. De quantas vezes eu passei pelas mesmas coisas, pelos sentidos, é a mesma coisa. Então, pessoal, você precisa passar várias vezes para fixar, porque é muita informação. Talvez a primeira vez você fique um pouco assustado. Anotou, você exteriorizou um conhecimento, depois revisa, faz questão para sedimentar o conhecimento, e sempre deixe seu material bem colorido. Título coloca de cor, exceção de vermelho, faz uma mistura, porque ele mais interessante, colorido, você fica com mais vontade de estudar. Agora, se for uma cor só, aquela coisa toda misturada, rabiscada, você escreve uma vez, você nem vai mexer mais. Então, olha, anota essa dica que é importante. Então, olha, estrutura da Constituição. Coloca no seu caderno, esse é o título, coloca um conceito bem tranquilo. As constituições, as constituições, de um modo geral, Próximo, posso ver seu caderno aqui só para mostrar? Deixa eu ver aqui, ficou muito top. Hã? Muito bom, deixa eu ver aqui, com um exemplo aqui. Qual que é o seu nome mesmo? Thaís. A Thaís foi minha aluna, está fazendo agora para a gente prisional, mas ela foi minha aluna no módulo 1, Direito Constitucional. Então ela já estuda comigo já tem um tempo. Olha o resumo dela. Pessoal, sejam sinceros, você não tem mais apreço, mais vontade de estudar para um resumo bem colorido desse, esquematizado? Agora você pega aquele caderno seu, de uma cor só, aí você rabisca, escreve, você não quer nem mexer no seu caderno, você tem preguiça de estudar. Agora, você tem que deixar seu estudo divertido, colorido. Olha o exemplo da Thaís, olha que legal. Ela esquematizou, ela fez um mapa, na verdade nem um mapa mental, isso aqui é um resumo, porque ela não saiu de um ponto central. Então ela esquematizou, ela trocou a cor, tá de parabéns, Thaís, parabéns. Tá seguindo as dicas, muito bom. Coloca aí, ó, as constituições de um modo geral. As constituições, de um modo geral, possuem a seguinte estrutura. As constituições, de um modo geral, possuem a seguinte estrutura. 2 pontos.
Você vai fazer uma linha do tempo e vai fazer 3 cortes nela, no seu caderno. Vamos esquematizar, para a gente visualizar melhor. Faz uma linha temporal, faz 3 cortes no seu caderno. No primeiro deles, coloca preâmbulo. 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 No segundo corte, você vai escrever parte dogmática. Ó, no primeiro, preâmbulo, no primeiro corte da nossa linha temporal. No do meio, parte dogmática. E no último, escreve aí, ADCT. ADCT, isso aqui é a estrutura da Constituição. O preâmbulo, a parte dogmática e o ADCT. O ADCT você pode colocar abreviado, agora os demais eu preciso que você escreva por extenso. Parte dogmática. Parte dogmática. Pessoal, é o seguinte, presta atenção. Vamos lá. Ó, aprendemos que a nossa matéria é direito constitucional, que estuda a Constituição. Existe um movimento chamado constitucionalismo para criar as constituições, que o grande objetivo é limitar o Estado para você viver mais em paz, seguro. Feito essas considerações, realizadas essas considerações, aprendemos que existem conceitos que definem o termo Constituição. Aprendemos o sentido sociológico, o sentido político, o sentido jurídico, e eu deixei uma cereja do bolo ainda mais, ó, sentido culturalista. Poucos alunos sabem desse sentido. Existem outros termos, mas o que mais cai são os 3, e se cai de forma eventual é o sentido culturalista. Agora, estamos entendendo a estrutura da Constituição. Qual que é a estrutura da Constituição? A estrutura dela é composta pelo preâmbulo, parte dogmática e ADCT. Essa é a estrutura da Constituição. A gente criou uma linha do tempo para entender a estrutura. Olha, quando a gente fala em preâmbulo, quem já fez a leitura de um livro não tem um prefácio? Vocês já observaram? Vocês não estão lendo livros aqui? Não estão lendo livro? Gente, ó. Faz uma leitura de apoio, gente. Ó, tem vários livros legais, tem Poder do Hábito, como que é? Tem um negócio da manhã, né? Diário da Manhã, como que é? Famosinho agora, tá na... Hã? Diário da Manhã, faz uma leitura. O livro, geralmente, ele tem um prefácio, que seria um comentário de alguém a respeito de um assunto, sobre a percepção, o que a pessoa vai encontrar no livro. Quem já fez a leitura de um livro e gosta, sabe que tem um prefácio. Então, olha, o prefácio, você entende, na sua opinião, ele integra o livro? Não, ele faz parte do livro? O que vocês acham? Na sua opinião, faz. Mas, assim, na minha lógica, eu acho que não. Porque, na verdade, não é mais um comentário. Você, por exemplo, o prefácio não seria o que você pode encontrar no livro? Isso, prepara. Então, o preâmbulo, ele também prepara. Na verdade, essa analogia, eu nunca vi nenhum professor falar, mas eu tive essa ideia, falei, não, vou tentar trazer para vocês entenderem. Essa aqui é a estrutura da Constituição, e o preâmbulo seria algo que vai introduzir a Constituição. Mas, ao meu juízo, como no prefácio, mesmo que ele seja uma estrutura do livro, o prefácio, como o preâmbulo, ele não integra a Constituição. Ele não é norma constitucional. Então, olha, lembra do preâmbulo? Se cai na sua prova, preâmbulo é norma constitucional, tá certo ou tá errado? Muito bom. Agora a gente vai comentar a respeito de cada um. Lembre-se, parte dogmática seria o corpo, seria a estrutura da Constituição, que a nossa atual ela possui do artigo 1º ao 250, e o ADCT seria as informações para você vincular a ordem jurídica anterior à nova, seria aquele momento de transição. Tá bom? Então agora vamos tentar explanar um pouco melhor. Coloca a letra A, escreve preâmbulo. Preâmbulo. 2 pontos. Preâmbulo. 2 pontos. Coloca no seu caderno. Preâmbulo. 2 pontos. Preâmbulo. É isso mesmo que escreve. Só que tá errado, na verdade minha letra tá feia, mas é isso mesmo. Preâmbulo. Preâmbulo. Tem um chapeuzinho do vovô aí, ó, no preâmbulo, no A aqui. Vamos lá, coloca 2 pontos, escreve no seu caderno. São as intenções e valores são as intenções e os valores
são as intenções e os valores que orientam a interpretação, ponto, para o STF, não é norma, para o STF, não é norma constitucional, para o STF, não é norma constitucional. Adota-se a teoria da irrelevância, jurídica. Continua escrevendo. Adota-se a teoria da irrelevância jurídica. Não é norma de reprodução obrigatória, não é norma de reprodução obrigatória, para as constituições estaduais. Tudo que perguntar de preâmbulo, vocês vão acertar. Praticamente eu passei pelos termos principais. Se cair preâmbulo, vocês já sabem que, mesmo que ele pertença à estrutura da Constituição, ele não integra, ele não serve para a gente como parâmetro para controle de constitucionalidade, que é uma matéria bem complicada, tá bom? Ele não é de norma de reprodução obrigatória, as constituições estaduais elas não precisam colocar um preâmbulo. Como que fala o termo que você utilizou? O prefácio, ele introduz o que pode ter no livro, né? Adorei sua definição. Quer ver? Vou fazer a leitura, não tem o material de vocês, mas vou fazer a leitura do preâmbulo, um pouco do preâmbulo para vocês entenderem. Se você pesquisar na internet, Constituição Federal, na parte introdutória, tem algo, qual que é o seu nome? A Janaína diz, professor, o prefácio de um livro, você vai introduzir o que você vai encontrar no livro. E é basicamente dessa forma o preâmbulo. O que ele diz? Geralmente quando eu faço a leitura do preâmbulo, tem pessoas que emocionam, porque ficou muito bonito, ficou muito bem escrito, ficou emocionante. Pessoal, já pega o lenço, porque vocês podem se emocionar. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Vou parar por aqui, porque isso aqui é só um spoiler para você dar continuidade. Mas ficou bonito, ficou? Ele está introduzindo exatamente o que é uma Constituição. Ficou até um pouco poético essa introdução. Porque a nossa Constituição de 88, ela é conhecida como Constituição Cidadã. Então, pessoal, sobre questões de concurso, basicamente eles perguntam mais do que um preâmbulo, se é norma jurídica, qual que é a teoria adotada, eles não perguntam muito o texto. Eu falo com experiência própria, tem um site que é concursos, se vocês pesquisarem meu nome, eu já resolvi mais de 27 mil questões naquele site, e olha que eu já zerei 2 vezes minha estatística, eu deveria ter 40 mil questões resolvidas, para quem conhece o que é concurso. Então eu já resolvi muitas questões, e eu falo com propriedade que eles não cobram muito o texto do preâmbulo, eles perguntam mais a teoria, que é a irrelevância jurídica, sobre a questão de reprodução obrigatória, o Estado não precisa colocar um prefácio, que eu usei o termo. Então, olha, o que cai são esses termos que eu ditei para vocês, beleza? Agora eu coloco o B, agora a gente vai dar um intervalo, coloca o B e escreve no seu caderno. Parte dogmática. Parte dogmática. Parte dogmática. Parte dogmática. Vou fazer bagunça aqui. Parte dogmática. O G mudo.
Parte dogmática. Pessoal, conversa paralela. Vamos lá. Porque tem gente que o edital saiu, tem gente que quer aprender. Parte dogmática. Coloca no seu caderno. Parte dogmática, escreve aí. É o corpo permanente da Constituição. É o corpo permanente da Constituição. Coloca entre aspas, artigo 1º a 250, fecha aspas. É o corpo permanente da Constituição, do artigo 1º a 250. Coloca no seu caderno. Que pode ser alterado, por emenda constitucional. Vou dar o conceito do ADCT para te dar um intervalo. Coloca no seu caderno. Artigo 1º, 250, que pode ser alterado por emenda constitucional. Coloca assim no seu caderno, escreve aí. Disposições, não sei agora. Isso. Vou colocar de forma abreviada, mas é ato das disposições constitucionais transitórias. Mas pode escrever aí. Disposições transitórias. Disposições transitórias. Coloca disposições transitórias, coloca entre aspas ADCT. Disposições transitórias. Coloca entre aspas ADCT. Disposições transitórias. ADCT significa atos das disposições constitucionais transitórias. Coloquei de uma forma mais abreviada aqui. Atos das disposições constitucionais transitórias. Mas só pode colocar o ADCT. Coloca 2 pontos. Último conceito para o intervalo. 2 pontos. Coloca no seu caderno. Coloca assim no seu caderno. Possui objetivo de integrar norma jurídica anterior, possui o objetivo de integrar norma jurídica anterior à nova. Ponto e a última frase, para a gente dar um intervalo. Integrar a ordem jurídica anterior à nova. Ponto. Coloca no seu caderno. É norma constitucional enquanto não exaurida. É norma constitucional enquanto não exaurida. Então, pessoal, a estrutura da Constituição, preâmbulo, parte dogmática, ADCT, mas isso aqui é norma constitucional, ó. Faz essa seta no seu caderno. Isso aqui, ó, é parte constitucional. Isso aqui é norma constitucional. Preâmbulo, não. Ele só vai introduzir. Então, a gente vai dar um intervalo e o café é por minha conta hoje.